Grimórios de magia antiga. Existem livros no mundo que não foram escritos para serem lidos. Textos cujas páginas carregam mais do que tinta e pergaminho, mas intenções, invocações e conhecimentos que seus autores acreditavam poder alterar a própria estrutura da realidade. Estes livros são os Grimórios, manuais de magia que atravessaram séculos escondidos em cofres secretos, passados de mestre a aprendiz em cerimônias noturnas e caçados por inquisidores que os consideravam portais para o inferno. Hoje, vamos explorar os Grimórios mais poderosos, perigosos e misteriosos já criados pela humanidade. O que é um Grimório? A palavra Grimório vem do francês antigo grammaire, que significa gramática. Nos tempos medievais, quando a alfabetização era rara e reservada principalmente ao clero, qualquer texto escrito era visto com certa reverência e mistério. Um livro de gramática era para muitos indistinguível de um livro de feitiços. Ambos continham símbolos estranhos que apenas os iniciados podiam compreender e usar. Com o tempo, Grimório passou a designar especificamente livros que continham instruções para práticas mágicas. Estes textos prometiam ensinar seus leitores a invocar espíritos, lançar feitiços, criar talismãs, prever o futuro, transformar metais básicos em ouro e até mesmo comandar demônios. Alguns grimórios alegavam ser de origem divina, revelados por anjos. Outros admitiam abertamente suas fontes demoníacas. A maioria situava-se em algum lugar ambíguo entre luz e trevas. Os grimórios mais antigos que sobreviveram datam da antiguidade tardia e da era medieval. Mas as tradições que eles codificavam eram muito mais antigas. Eles sintetizavam conhecimentos de múltiplas fontes: magia egípcia, astrologia babilônica, misticismo judaico, filosofia grega e práticas pagãs europeias. Ao longo dos séculos, estes textos foram copiados, traduzidos, expandidos e ocasionalmente queimados por aqueles que os consideravam perigosos demais para existir. A Clavícula de Salomão. Entre todos os grimórios, nenhum é mais famoso ou influente que a Clavícula de Salomão, também conhecida como a Chave de Salomão. Este texto afirma ter sido escrito pelo próprio rei Salomão, o lendário governante de Israel conhecido por sua sabedoria incomparável. Segundo a tradição, Salomão não apenas construiu o Templo de Jerusalém, mas também possuía o poder de comandar demônios e espíritos, forçando-os a servi-lo através de magia divina. A clavícula descreve elaborados rituais de magia cerimonial. Não são feitiços simples que podem ser realizados impulsivamente. Cada operação mágica descrita no livro requer preparação meticulosa que pode levar semanas ou meses. O mago deve purificar-se através de jejum e oração. Deve criar instrumentos mágicos específicos, cada um fabricado em determinada hora astrológica e consagrado com rituais específicos. Há instruções para criar o círculo mágico que protegerá o operador durante invocações perigosas, desenhar pentagramas e hexagramas com precisão exata e pronunciar nomes divinos em sequências específicas. O que torna a clavícula particularmente fascinante é sua natureza paradoxal. Embora seja um manual para controlar demônios, o texto insiste que toda operação deve ser realizada em nome de Deus. O mago não está fazendo pactos com o diabo, mas usando nomes divinos para forçar espíritos malignos à obediência. Esta distinção era crucial em uma época em que a diferença entre teurgia, magia divina, e goetia, magia demoníaca, poderia significar a diferença entre ser considerado um sábio ou ser queimado como bruxo. Versões manuscritas da clavícula circularam pela Europa medieval em latim, hebraico, francês e outras línguas. Cada cópia era única, frequentemente com variações significativas. Escribas adicionavam suas próprias experiências, omitiam seções que consideravam perigosas demais, ou corrigiam o que viam como erros em versões anteriores. Esta tradição manuscrita criou uma família complexa de textos relacionados, todos alegando transmitir a sabedoria de Salomão, mas frequentemente contradizendo uns aos outros em detalhes cruciais. O livro de Abramelin. Se a Clavícula de Salomão é o grimório mais famoso, o livro de Abramelin, o mago é certamente o mais ambicioso em termos do que promete ao praticante.
Este texto, que apareceu pela primeira vez no final do século XV, apresenta-se como a autobiografia mágica de Abraão de Worms, um judeu alemão que viajou ao Egito em busca de conhecimento místico. Abraão relata que encontrou um mago chamado Abramelin, que lhe ensinou um sistema mágico extraordinário. O núcleo deste sistema é um ritual que dura 6 meses, durante os quais o mago deve viver em isolamento quase completo, seguindo regras estritas de purificação, oração e meditação. O objetivo é invocar e obter o conhecimento e conversação com seu santo anjo guardião, uma entidade divina que representa o eu superior do mago. Uma vez que o contato com o anjo guardião é estabelecido, o mago então convoca demônios, não para fazer pactos com eles, mas para subjugá-los completamente ao seu comando. Com a autoridade conferida pelo anjo guardião, o mago pode forçar estes espíritos malignos a revelar segredos, realizar tarefas e obedecer ordens. O livro inclui uma extensa lista de quadrados mágicos, grade de letras que supostamente têm o poder de realizar efeitos específicos quando ativadas corretamente. O que distingue Abramelin de outros grimórios é sua ênfase no desenvolvimento espiritual pessoal. Não é apenas sobre ganhar poder sobre espíritos, mas sobre transformar fundamentalmente o próprio mago. O processo de 6 meses é descrito como extremamente desafiador, testando a dedicação, coragem e pureza de intenção do praticante. Muitos que tentaram este ritual ao longo dos séculos relataram experiências profundas, embora nem sempre as que esperavam. No final do século XIX e início do XX, o livro de Abramelin ganhou nova vida quando foi traduzido para o inglês e adotado por ocultistas como Aleister Crowley. Crowley tentou realizar o ritual completo, mas sua tentativa foi interrompida e, segundo ele mesmo admitiu mais tarde, tecnicamente falhou. No entanto, a experiência o marcou profundamente e influenciou todo seu trabalho subsequente em magia. A Pequena Chave de Salomão. Enquanto a Clavícula de Salomão foca em magia cerimonial complexa e altamente ritualizada, outro texto atribuído a Salomão toma uma abordagem diferente. A Pequena Chave de Salomão, também conhecida como Lemegeton, é na verdade uma compilação de 5 livros separados, cada um lidando com um aspecto diferente da magia. A primeira e mais famosa seção é chamada Ars Goetia, que contém descrições detalhadas de 72 demônios. Para cada demônio, o texto fornece seu nome, classificação hierárquica no inferno, os poderes e conhecimentos que pode conceder, e o selo mágico específico que pode ser usado para convocá-lo e controlá-lo. Estes demônios não são apresentados como abstrações do mal, mas quase como profissionais especializados. Um pode ensinar todas as ciências e artes liberais. Outro revela tesouros escondidos. Um terceiro torna o invocador invisível. Um quarto causa amor ou ódio entre pessoas. O que é particularmente notável sobre a Ars Goetia é o detalhamento das descrições. Cada demônio tem uma aparência específica, frequentemente bizarra. Um aparece como um anjo montado em um dragão, outro como um leopardo alado, um terceiro como um soldado montado em um crocodilo. Estas descrições vívidas sugerem que os autores do texto acreditavam estar documentando entidades reais com formas consistentes, não apenas inventando fantasias. As outras 4 seções do Lemegeton lidam com diferentes tipos de magia. Ars Theurgia Goetia descreve espíritos que não são nem puramente angélicos nem demoníacos, mas ocupam uma zona intermediária. Ars Paulina trata de anjos associados com as horas do dia e os signos do zodíaco. Ars Almadel ensina como criar um altar de cera especial para convocar anjos. E Ars Sinotória afirma ensinar métodos para adquirir conhecimento e habilidades instantaneamente através de orações e visualizações específicas. O Picatrix. Enquanto os grimórios europeus focavam principalmente em invocar espíritos, um texto árabe medieval chamado Gayat al-Hakim, mais conhecido no Ocidente como Picatrix, apresentava uma forma diferente de magia, a magia astral ou talismânica. Este grimório massivo, compilado no século XI na Espanha islâmica, sintetiza conhecimentos de fontes gregas,
persas, indianas e árabes em um sistema coerente de magia baseado em astrologia. O princípio fundamental do Picatrix é que o cosmos é uma rede interconectada de correspondências. Cada planeta governa certos metais, plantas, animais, cores, incensos e aspectos da vida humana. Ao compreender estas correspondências e trabalhar com elas no momento astrológico correto, o mago pode canalizar influências celestiais para fins específicos. O livro contém instruções detalhadas para criar talismãs, objetos mágicos carregados com poder planetário, para propósitos específicos, como proteção, atração amorosa, sucesso nos negócios ou vitória em batalha. Mas o Picatrix vai além de mera fabricação de talismãs. Ele apresenta uma visão de mundo onde magia e filosofia se entrelaçam. Inclui discussões sobre a natureza da alma, a estrutura do cosmos, a relação entre o microcosmo humano e o macrocosmo celestial, e como a consciência humana pode se elevar até perceber realidades superiores. Em muitos aspectos, o Picatrix representa uma tradição mágica mais contemplativa e filosófica que os grimórios europeus focados em invocar espíritos. Quando o texto foi traduzido para o latim no século XIII, teve impacto profundo no pensamento ocidental. Influenciou não apenas magos, mas também filósofos, alquimistas e até mesmo alguns teólogos que tentaram reconciliar suas ideias com o cristianismo. No entanto, sua reputação como texto perigoso também cresceu, e muitas autoridades eclesiásticas o condenaram como obra diabólica. O sexto e sétimo livros de Moisés. Um dos grimórios mais curiosos é uma coleção conhecida como os sexto e sétimo livros de Moisés, que alegam ser livros perdidos da Bíblia, contendo os segredos mágicos que permitiram a Moisés realizar milagres como transformar seu cajado em serpente e dividir o Mar Vermelho. Obviamente, estes livros não são realmente de Moisés, mas uma compilação de textos mágicos europeus que provavelmente datam do século XVIII ou XIX. O que torna este grimório fascinante é sua natureza sincrética. Ele mistura elementos da cabala judaica, magia cristã, invocações de espíritos e até mesmo elementos que parecem derivar de tradições mágicas africanas. Isto reflete o contexto cultural complexo em que foi criado, onde diferentes tradições religiosas e mágicas se encontravam e misturavam. Os livros de Moisés contêm selos mágicos atribuídos a vários anjos e espíritos, tabelas de correspondências, orações e conjurações, e instruções para rituais variados. Diferentemente de alguns grimórios mais elaborados, as operações descritas aqui são relativamente diretas, tornando o texto acessível mesmo para praticantes sem treinamento extensivo. Esta acessibilidade contribuiu para sua popularidade, especialmente entre comunidades mais pobres e marginalizadas. Interessantemente, os livros de Moisés tiveram influência particular em tradições mágicas afro-americanas. Escravos trazidos da África para as Américas frequentemente encontravam neste grimório ressonâncias com suas próprias tradições espirituais e o incorporaram em práticas sincréticas como o hoodoo. O texto tornou-se uma ponte entre mundos, permitindo que conhecimentos mágicos fluíssem entre culturas e continentes. O Necronomicon. Grimório real ou ficção? Nenhuma discussão sobre grimórios estaria completa sem mencionar o mais famoso grimório que nunca existiu, o Necronomicon. Este livro foi inventado pelo escritor de horror H. P. Lovecraft em suas histórias de ficção do início do século XX. Segundo Lovecraft, o Necronomicon foi escrito por um árabe louco chamado Abdul al-Hazred no século VIII, contendo conhecimentos proibidos sobre entidades cósmicas antigas que existiam antes da humanidade e que um dia retornarão. Lovecraft criou o Necronomicon como um dispositivo literário, uma forma de adicionar autenticidade fictícia às suas histórias de horror. Ele nunca pretendeu que fosse considerado real. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Tantas pessoas ficaram fascinadas pelo conceito do Necronomicon que começaram a acreditar que devia existir alguma verdade por trás dele. Talvez Lovecraft conhecesse um grimório real e mudasse seu nome. Talvez ele tivesse acesso a conhecimentos ocultos que codificou em ficção. Eventualmente, várias pessoas decidiram criar suas próprias versões do Necronomicon.
A mais famosa é provavelmente o chamado Necronomicon de Simon, publicado em 1977. Este livro apresenta-se como uma tradução de um manuscrito antigo, mas na verdade é uma criação moderna que mistura mitos de Lovecraft com elementos da mitologia suméria e babilônica real. Apesar de suas origens completamente modernas e fictícias, alguns praticantes de magia adotaram este Necronomicon e alegam obter resultados reais trabalhando com ele. Este fenômeno levanta questões filosóficas fascinantes sobre a natureza da magia e do significado. Se um grimório completamente fictício pode produzir experiências que praticantes consideram reais e significativas, o que isso diz sobre grimórios antigos? Será que sua eficácia reside nas palavras literais nas páginas, ou no que estas palavras evocam na consciência do praticante? O Necronomicon moderno sugere que talvez o poder dos grimórios não esteja tanto em sua antiguidade ou autenticidade histórica, mas em sua capacidade de tocar algo profundo na psique humana. Por que grimórios foram proibidos? Durante séculos, possuir um grimório era extremamente perigoso. A Inquisição caçava ativamente estes textos e aqueles que os possuíam. Pessoas foram torturadas e executadas simplesmente por terem um grimório em sua posse. Por que tanto medo de livros? A razão teológica oficial era que grimórios ensinavam interação com demônios, e qualquer contato com forças demoníacas, mesmo supostamente para controlá-las, era considerado heresia. A Igreja argumentava que não havia distinção real entre magia divina e magia demoníaca, que qualquer tentativa de realizar o sobrenatural fora dos sacramentos oficiais da Igreja era automaticamente colaboração com o diabo. Mas havia também razões mais práticas e políticas. Grimórios representavam conhecimento independente da autoridade eclesiástica. Eles prometiam acesso direto ao poder espiritual, sem intermediação de padres ou sacramentos. Isto era fundamentalmente subversivo para uma instituição que baseava sua autoridade precisamente em ser o único caminho legítimo para o divino. Alguém com um grimório poderia, em teoria, acessar conhecimento, poder e visões espirituais sem precisar da igreja. Isto não podia ser tolerado. Além disso, havia medo genuíno de que estes textos fossem perigosos, não apenas espiritualmente, mas psicologicamente. Histórias circulavam de pessoas que enlouqueceram estudando grimórios, que foram visitadas por visões aterrorizantes, que nunca se recuperaram de rituais que tentaram. Se estas histórias eram verdadeiras, exageradas ou completamente inventadas, é difícil saber, mas elas alimentavam a percepção de que grimórios eram genuinamente perigosos. O legado dos grimórios. Hoje, grimórios não são mais proibidos na maioria do mundo. Você pode comprar traduções da Clavícula de Salomão ou do livro de Abramelin em livrarias ou online. Bibliotecas e museus preservam manuscritos antigos que uma vez foram contrabandeados em segredo. Academicamente, grimórios são estudados como documentos históricos fascinantes que revelam como pessoas pré-modernas entendiam o cosmos, a consciência e a possibilidade de transcendência. No entanto, para alguns, grimórios são mais que artefatos históricos. Há praticantes modernos de magia cerimonial que trabalham com estes textos, realizando os rituais descritos e alegando obter resultados reais. Eles veem grimórios não como superstição antiquada, mas como manuais práticos para técnicas que funcionam, embora talvez não exatamente da maneira que os autores medievais imaginavam. A questão de se magia grimórica realmente funciona é, claro, altamente controversa. Céticos argumentam que qualquer resultado percebido é coincidência, autossugestão ou interpretação seletiva de eventos aleatórios. Praticantes respondem que ceticismo inflexível impede a experiência direta que é necessária para avaliar práticas mágicas. O debate continua, assim como continuou por séculos. Independentemente de sua eficácia literal, grimórios continuam exercendo fascínio poderoso. Eles representam o desejo humano perene de transcender limitações, de acessar conhecimento oculto, de tocar o luminoso e o extraordinário. Eles são produtos de épocas quando as fronteiras entre ciência e magia, religião e filosofia, o natural e o sobrenatural, eram muito mais fluidas que são hoje.
Estudá-los é mergulhar em formas radicalmente diferentes de pensar sobre realidade e possibilidade. Conclusão. Os grimórios de magia antiga são muito mais que simples livros de feitiços. Eles são janelas para mundos de pensamento radicalmente diferentes dos nossos, onde a magia era uma arte séria, onde o cosmos era percebido como uma rede viva de correspondências e influências, onde a fronteira entre o material e o espiritual era permeável e negociável. Eles preservam tradições de conhecimento que remontam à antiguidade, sintetizando sabedorias de múltiplas culturas e tradições. Seja considerados manuais práticos para acessar poder real ou fascinantes artefatos de sistemas de crença históricos, os grimórios continuam relevantes. Eles nos lembram que nossos ancestrais viam o universo como muito mais misterioso, mágico e repleto de possibilidades do que visões científicas modernas geralmente permitem. Eles desafiam a suposição de que sabemos tudo sobre o que é possível, sugerindo que talvez existam aspectos da realidade que nossa ciência ainda não compreende completamente. No final, talvez o verdadeiro poder dos grimórios não esteja nas palavras específicas em suas páginas, mas no que eles representam. A recusa humana em aceitar que somos impotentes diante das forças do universo, a insistência de que há mais entre o céu e a terra do que nossa filosofia sonha, e o desejo eterno de tocar o mistério que jaz no coração de toda a existência. Estes livros proibidos, estas chaves para mundos invisíveis, continuam chamando aqueles corajosos ou tolos o suficiente para abri-los e ler suas páginas antigas, sussurrando promessas de conhecimento que nunca deveria ser revelado.